Para encerrar a disciplina, nada melhor do que um fundo de slide um pouco mais, né, alternativo, um pouco cheio de cores, né, para encher a nossa vida de cores e valores e significados. Bem-vindos à aula 13, a última aula da disciplina de gestão e análise estratégica. A bibliografia de referência hoje é o livro do Bessan e do Tid, do Pavitt, né, que é o Gestão da Inovação, capítulos 1 e 2, então são 2 capítulos do livro. E o último capítulo do livro do Hit Allen Hoskinson, a gente vai estudar empreendedorismo estratégico. O tema da nossa aula de hoje é, portanto, inovação e empreendedorismo estratégico. Ok? O que é inovação? É muito importante a gente ter essa noção bem clara na cabeça. A inovação, ela tem várias acepções na literatura. Inovação ela é vista como uma invenção que é aplicada no mercado, uma capacidade de reinvenção do mercado, que é a destruição criativa de Schumpeter, né? E por aí vai. Para começo de conversa, a inovação a gente vai entender como uma habilidade de obter vantagens de oportunidades e relações. Tá? Então, o que é uma inovação? É você entender, por meio de um processo criativo, que ali existe uma oportunidade, existe uma relação de novidade ali, e que você pode trazer ela para o mercado e assim obter vantagem competitiva. Então, basicamente, a inovação ela bebe da criatividade, da inventividade, da capacidade de conhecer, de compreender a realidade, gerar ideias e trazer essas ideias de forma oportunista para o seu mercado, para a atuação empresarial. Então, a inovação a gente vai entender ela como uma habilidade nesse primeiro momento, tá? Como uma habilidade de fazer diferente, fazer melhor, aproveitando-se das oportunidades e das relações que existem dentro de um processo produtivo, dentro de um mercado. Então, a inovação ela é um conceito muito mais amplo e muito mais abstrato do que simplesmente entender que é abrir um novo mercado, que é inventar produtos novos. Você inova todos os dias quando você muda seus hábitos, você inova todos os dias quando você aprende algo novo, você inova todos os dias quando você questiona suas próprias crenças, você inova quando você adquire algo novo, uma roupa nova, um acessório novo, quando você adquire uma habilidade nova, tudo isso é inovação. É quando você tenta trazer isso de forma oportunística para a sua realidade, para a sua vida, e tenta retirar alguma vantagem, algum proveito disso. Ok? Então, a inovação ela é um conceito amplo e genérico que pode ser aplicado a várias dimensões da vida. Tá? E não apenas para a abertura de novos mercados, como eu mencionei, mas também para servir mercados já existentes. O fato de você ter uma roupa nova, um recurso novo, não significa que você é uma pessoa completamente diferente, atuando numa sociedade completamente diferente. Não. É apenas uma forma diferente de você encarar a mesma realidade. E isso não deixa de ser uma inovação. Para Schumpeter, a ideia da concorrência, ela se dá exatamente em relação a esse quesito. Como o mundo está mudando o tempo todo, nós temos que mudar o tempo todo. Então, a concorrência, a todo momento, vai achar formas melhores, distintas, diferentes, inovadoras, de atender os mercados. Então, a verdadeira concorrência, a verdadeira disputa dentro de um mercado não diz respeito a tentar ser apenas melhor do que o concorrente. É estar à frente da inovação, do mercado da inovação. Você disputa com o avanço tecnológico. Você disputa com o avanço dos capitais humanos, dos recursos humanos disponíveis. Você disputa com uma ideia que pode surgir a qualquer momento e pode tornar o seu negócio obsoleto. Inovar, então, diz respeito a estar sempre na vanguarda desse processo. Não esperar reativamente todo mundo achar formas melhores de fazer o que já existe hoje para tentar ser o melhor, para tentar fazer diferente. Não basta apenas ser muito bom no que se faz hoje. Precisa-se aprender a ser melhor a cada dia. Precisa-se aprender a ser diferente, mais revolucionário, mais competente a cada dia. Inovar, então, diz respeito a esse processo. Mudar, aprender, melhorar. Então, é claro que a tecnologia vai desempenhar um papel importante dentro desse processo, mas a tecnologia não é tudo. Mudança, aprendizagem, melhoria são fatores que derivam
da nossa própria capacidade de mudar nossos hábitos, mudar nossas rotinas, mudar nossos comportamentos, mudar nossas crenças. Um bom profissional, ele está constantemente inovando. Inovando em quê? Na sua própria abordagem. Ele não toma por satisfeito aquilo que ele já faz. Ele sempre pensa em como ele pode melhorar. Ele sempre pensa em como ele pode se tornar ainda mais eficiente, ainda mais produtivo, ainda mais capaz de entregar bons resultados. E com isso, o que ganha a verdadeira centralidade dentro do processo de inovação é uma capacidade que basicamente é humana. É uma capacidade de criatividade que deriva de estudo, de conhecimento, de experiências. É a criatividade, a aprendizagem, que são basicamente tudo aquilo que você absorveu do ambiente onde você se encontra, que você absorveu das suas experiências, do seu convívio com as pessoas. E, principalmente, um processo de melhoria do self, de si. Né? Conforme eu vou me aprimorando enquanto profissional, eu vou inovando nas minhas rotinas, eu vou inovando nas ferramentas que eu uso, eu vou inovando em relação àquilo que eu desempenho no meu trabalho. E aí eu posso gerar ideias para as empresas, eu posso gerar ideias no meu processo produtivo, eu posso gerar uma ideia inovadora que pode virar a minha própria empresa. Entende? Então, investir em inovação, na realidade, deriva do investimento no capital humano que você possui. Você se torna mais inovador, mais inventivo, mais criativo, mais capaz de trazer boas ideias e boas alternativas para o mercado, conforme você vai se tornando essa pessoa de maior valor agregado. Essa pessoa com maior nível de conhecimento, maior nível de estudo, maior nível de dedicação. E com isso, você pode alcançar patamares maiores de produtividade e de resultados positivos. O sucesso, então, obtido pelas organizações e mercados competitivos, em muito deriva da capacidade da empresa de inovar. Né? Essas vantagens competitivas, né, que podem derivar dessas inovações são o principal motor da ressignificação da atuação dessa empresa em um mercado. Como eu falei, não adianta só a empresa ser muito competente no que ela já faz. Ela precisa inventar novas abordagens, novos modelos de negócio, novas formas de atuar, novos processos, novas rotinas, novos produtos. A novidade, a melhoria contínua, o avanço tecnológico fazem parte da estrutura do mercado, principalmente após a Revolução 4.0, com o advento, né, da internet e dos meios de comunicação. A pandemia mostrou para a gente muita coisa sobre como as empresas podem inovar em seus processos, como as empresas podem inovar nas suas rotinas, no seu cotidiano, em relação à sua interface com o cliente. A pandemia acelerou muito esse processo de digitalização que a gente tem. Tanto é que nós estamos assistindo uma aula hoje por meio de Google Meet, da plataforma Google Meet, que basicamente é uma teleaula, num formato diferente, que a gente não conhecia antes, mas que a gente, ao longo do semestre, ao longo do ano, a gente se esforçou para fazer acontecer. Então, por mais que vantagens competitivas advinham de tamanho da empresa, patrimônio, recursos, capacidades, a capacidade inovativa, a capacidade de gerar novas ideias, gerar novos processos, de transformar a rotina de uma organização, transformar a realidade de uma organização, acaba sendo um dos fatores cruciais para alcançar resultados positivos dentro de uma organização. Dentro de uma organização, existem 4 grandes dimensões de inovação, são chamados 4 P's, né, da inovação. No marketing, a gente tem os 4 P's, né, preço, praça, produto e promoção. Aqui, na inovação, a gente também tem 4 P's, que é o P da posição, do produto, do processo e do paradigma. O que é o primeiro P? Posição. Lembra da posição quando a gente foi estudar as 5, 6 forças de Porter? A gente viu que a empresa se posiciona em relação a clientes, se posiciona em relação a concorrentes, em relação a novos entrantes, a questão da barreira de entrada, a de produtos substitutos e fornecedores. Todos nós temos posições em relação a cada um desses stakeholders, desses agentes. A inovação de posição diz respeito a como a empresa busca o seu posicionamento em relação a um determinado mercado. Se a empresa antes era uma empresa de meio termo e ela quer estar entre as top 5 dentro do seu mercado,
Isso é uma inovação, é uma mudança, é uma forma da empresa encarar o seu posicionamento dentro de um determinado mercado. Ok? Ter uma posição em relação a clientes, ter uma posição em relação a clientes também é uma possibilidade de inovação de posição. Significa que a gente agora quer ser top-down na cabeça dos nossos clientes, né, em termos de marca. Isso também é uma inovação, que vai demandar ações, claro, ações transformativas para o desempenho das atividades empresariais. O segundo P é o P de produto. O P de produto diz respeito a desenvolver novos produtos ou melhorar a oferta já existente, tornando esses produtos ainda mais atrativos para o seu consumidor. E aí significa você absorver tecnologias mesmo, absorver tecnologias no cotidiano, compreender o uso de um determinado produto, a usabilidade de um produto, a utilidade desse produto, monitorar o que existe de novo naquele mercado em relação ao produto, compreender como aquele produto pode ainda ser aprimorado para trazer para o cliente uma comodidade maior, uma fidelidade maior. Então, a reengenharia de produto faz parte da segunda grande dimensão da inovação. O terceiro P é o P de processo. E aí, esse P de processo diz respeito à melhoria dos fluxos de trabalho, das rotinas. Então, basicamente, aqui a gente está falando de toyotismo, né? A gente está falando de melhoria contínua, de gestão da qualidade, de melhoria de fluxo de trabalho, redução de retrabalho, redução de desperdício, desenvolvimento de novas tecnologias para automatização do trabalho. Tudo isso envolve o P de processo. E, por fim, o último P é o P do paradigma. Esse eu acho mais legal de todos. É basicamente você transformar o seu jeito de pensar. É você questionar as suas crenças. Eu gosto de dizer que quem tem certezas no mercado provavelmente vai ser o primeiro que vai sair desse mercado. Porque um mercado de constantes mudanças não comporta mais certezas, não comporta crenças definitivas. A sociedade está mudando, gente. Hoje, por mais que a gente queira negar, né, muita gente queira negar, mulheres fazem parte hoje do mercado. Mulheres ocupam, graças a Deus, posições de relevância dentro do mercado. Pessoas indígenas, pessoas negras, pessoas orientais, várias raças, várias etnias, várias religiões, várias crenças coabitam, né, nesse planeta que a gente vive. E com isso, essa grande diversidade, o mercado aprende a absorver essa diversidade. O mercado aprende a absorver a preocupação humana com o meio ambiente. O mercado aprende a absorver a mudança cultural, a mudança de hábitos. O mercado aprende a compreender as inovações que a gente vê hoje na noção de família, na noção em relação às relações econômicas, na possibilidade da cooperação. Então, o mercado não é cego a essas questões. O consumidor não é cego a essas questões. E eu gosto de dizer da seguinte forma: o capital, o capitalismo, o capital não tem religião, não tem cheiro, não existe capital judeu, não existe capital cristão, não existe capital muçulmano. Capital vai para qualquer pessoa em função da atividade econômica. E a atividade econômica é regida pelas relações sociais, de opção pela compra, de oferta e demanda, de imagem social que uma empresa possui, de nível tecnológico que essa empresa vive. Então, mudar de paradigma, mudar de crenças, mudar de pressupostos estratégicos, mudar sua abordagem, mudar sua imagem de si, mudar em relação a tudo aquilo que você era, faz parte de das grandes dimensões da inovação, que é a sua capacidade de se reinventar. Para vocês terem noção enquanto profissionais, espera-se que ao longo da vida a gente vai desenvolver pelo menos 2, 3, 4 carreiras. Basicamente, por exemplo, isso quer dizer que eu já fui de uma carreira de executiva dentro de indústrias. Hoje eu estou na carreira docente. E eu ainda posso ter mais uma ou 2 carreiras pela frente. Sair da docência e trabalhar em algum outro lugar, sair de organização e ir para outra organização. E isso é fluido. Ao longo do processo a gente aprende. Ao longo do processo a gente se transforma. Você agora, o fato de você estar no emprego que você está hoje, não significa que você vai estar para sempre. Não significa que a posição que você ocupa vai ser a posição que você vai ocupar para sempre. E daqui, para ocupar a próxima posição, você vai precisar se transformar enquanto pessoa.
Da mesma forma, empresas, para ocupar espaço no mercado, ao longo de 20, 30 anos, ela precisa se transformar. Hoje, a indústria de carros está falando de carros elétricos. Começou a corrida pelos carros elétricos. E isso denota para a gente que daqui a 20, 30 anos, todos nós que estamos assistindo essa aula hoje, em 2020, provavelmente vamos ter carros elétricos. Provavelmente vamos ter carros com direção autônoma. Provavelmente vamos ter sistemas de segurança, talvez dirigir já não seja necessário. Percebe? Então a gente vai precisar de outras competências, de outros conhecimentos. O mundo está se transformando muito fácil e muito rápido. E a gente tem que se transformar junto com esse mundo. Ok? Bom, o processo de inovação ele segue normalmente 3 etapas. Existem aí variações dos modelos aí dentro da literatura, mas normalmente o macro processo é esse aí de forma mais invariável, né? Que é basicamente a fase de geração de ideias, tá? De você gerar ideias, de você levantar essas ideias, de você selecionar essas ideias e de você implementar essas ideias. Tá bom? Então, levantamento de informações e ideias, seleção, triagem dessas informações e ideias, e implementação dessas ideias. O macroprocesso normalmente é isso. Como que se dá a geração de ideias? Basicamente, você pode estar trabalhando numa indústria alimentícia. Dentro da sua indústria alimentícia, tem alguém dedicado a monitorar as tecnologias que têm sido desenvolvidas em universidades? Porque, eventualmente, alguém desenvolveu uma tecnologia de automação lá na universidade que, com essa tecnologia patenteada, adquirida a patente dessa tecnologia, né, para a indústria, pode significar economia de milhões. Alguém dentro da engenharia de alimentos, da engenharia dentro do segmento fármaco-químico, pode ter gerado um estudo com alguma inovação que pode gerar uma melhoria de produto que vale milhões, bilhões. Tem alguém monitorando as universidades, os centros de pesquisa? Tem alguém monitorando as novas tecnologias que têm sido realizadas em termos de gestão também, né? Modelos de gestão, planilhas, sistemas, novos paradigmas. Tem alguém gerando novas ideias e levantando informações no mercado? Basicamente, a pessoa que levanta essas informações, que monitora essas informações, traz um cardápio de possibilidades para as empresas, entendendo o que está sendo feito na concorrência, o que está sendo feito aí no mercado, o que está sendo feito nas universidades, e isso pode gerar projetos de melhoria organizacional que contribuam para o desempenho de uma nova forma de você atuar dentro do seu escopo. Então, isso é muito interessante, por quê? Porque, basicamente, projetistas de melhoria dentro das organizações, eles ficam com o olho muito para dentro da organização. Eles tentam entender o processo produtivo, tentam entender o produto que é gerado, tentam entender as rotinas de trabalho, mas tem uma visão muito limitada em relação ao que está sendo produzido no mercado externo. Você é muito olhar para dentro do processo da empresa e ficar o tempo todo lá, ó, com o cabresto dentro do processo da empresa, pensando, o que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer. E isso aí não é a melhor forma, a melhor metodologia. A melhor metodologia, na realidade, envolve uma autorreflexão interna, né, uma observação dos seus processos, de suas rotinas, mas o monitoramento do cliente, do consumidor final. Qual que está sendo a usabilidade do produto? Qual que está sendo a utilidade do produto? Como que o produto pode ser melhorado? Quais são as tecnologias de automação que hoje estão sendo desenvolvidas? O que os centros de pesquisa têm feito a respeito do assunto? O que as pesquisas de mercado mostram para a gente? O que o concorrente tem feito que pode ser interessante? Quais são as patentes recentemente registradas que podem nos interessar dentro dessa indústria? Então, aí existe um universo de informações, tanto do ambiente interno quanto do ambiente externo, que vão se conjugar para um levantamento geral de quais são os conceitos, as ideias que podem ser geradas para a inovação dentro de uma organização. A partir daí, a gente passa pelo primeiro filtro, que é o da seleção. O primeiro filtro da seleção é você analisar a viabilidade. Aqui a gente está falando mesmo de viabilidade financeira, né, de quanto que aquele projeto pode trazer de retorno, o quanto que aquele projeto pode mobilizar recursos, pode ajudar a desenvolver os recursos organizacionais e as capacidades ainda mais,
como que essas propostas de melhoria, de inovação, podem trazer um avanço no conhecimento, que tipo de recurso é necessário para investir nessa inovação, e aí você analisa a viabilidade econômica, financeira, a viabilidade organizacional para implementar, para investir nessa inovação. E aí vem a fase 3, que é a implementação, que é basicamente a formação do projeto de melhoria, do projeto de inovação, do projeto de desenvolvimento dentro da organização. E aí a ideia é que o projeto seja, de fato, implementado de forma rápida, mobilizando o mínimo de recursos possíveis, permitindo um alcance rápido de resultados, né, com maior nível de eficiência para a implementação da melhoria. E essa melhoria, não se enganem não, essa melhoria às vezes é uma mudança simples de comportamento. Essa melhoria às vezes é a adoção de uma folhinha, de um checklist. Essa melhoria às vezes é simplesmente uma mudança de hábito, de crença, né? Uma forma de você processar, uma etapa de processo que você corta, porque ela fica excessivamente burocrática, por exemplo. Então, essas inovações permitem com que a organização afunile todas as possibilidades e oportunidades e, com isso, implemente aquelas que são mais viáveis, que casam com a sua estratégia. Por isso que a gente está falando da ideia de que inovação é aproveitar oportunidades, afunilando essas oportunidades para o que é viável dentro do negócio, para assim ser possível incorporar essas inovações dentro do processo produtivo, do produto, da oferta, do mercado, do paradigma, da posição, do processo, do produto, para garantir que a empresa alcance resultados melhores. Ok? O nível da intensidade dessa inovação pode variar. A gente tem dois principais níveis, que é a inovação radical, que quando ela é muito extensa, é uma inovação muito mais forte, e a inovação incremental, quando ela acontece aos poucos, de forma parcial. Ela acontece em um processo contínuo de mudança, em pequenos níveis de intensidade. A inovação radical é aquela que a gente tem como a mais conhecida, né? Alguém que veio com a ideia completamente original. Essas ideias completamente originais, essa ideia da inovação radical, ela também é conhecida como destruição criativa de Schumpeter, que é aquela ideia de que você tem um conceito de um mercado, com as regras do jogo daquele mercado, da forma de atender aquele mercado, e essas regras do jogo tendem a ser seguidas, até que alguém vem com uma ideia completamente disruptiva, um jeito completamente diferente de fazer aquele mercado. E quando isso acontece, o mercado fica perdido. Então a destruição criativa, ela acontece porque basicamente uma ideia tão inovadora, tão disruptiva chega, que o mercado fica completamente abalado. As pessoas não sabem mais como vai acontecer a competição. As pessoas não sabem mais como as regras do jogo vão acontecer. Cria-se uma verdadeira situação de incerteza, de instabilidade. Por quê? Porque até mesmo as regras do jogo, como competir, qual é a legislação a respeito do assunto, tudo isso entra em xeque. Então, cria um cenário de grandes mudanças e que demora um tempo para que esse mercado se estabilize de novo. Tá? Então, são mudanças que, via de regra, mobilizam muitos recursos, mobilizam muita tecnologia, mobiliza a forma de encarar um determinado mercado e transformam esse mercado, fazendo com que algumas de suas regras passem a ser obsoletas e fazendo, inclusive, com que muitas empresas saiam desse mercado por simplesmente não conseguirem acompanhar. Exemplo, o ano era 2010. Uma placa de táxi em Belo Horizonte ou em Montes Claros, porque tinha um número limitado de placas de táxi que o município podia ter, podia chegar a R$150 mil. Uma placa de táxi podia chegar a R$150 mil. Vocês entendem o tamanho da dimensão disso? Hoje, com o Uber, basicamente a gente tem uma legislação que ainda demorando um tempo ainda para sair, né? Com regras do jogo completamente diferentes. Criou-se uma nova categoria profissional, motorista de aplicativo, né? Uber, 99, Cabify, entre outros. Né? Cria-se um novo mercado de concorrência, cria-se um mercado de novos entrantes, a regra do jogo deixa de valer completamente como era antes. O trabalho do taxista passa a ser ressignificado, inclusive em muitos lugares taxado como um trabalho ruim.
E isso faz com que o valor dessas placas hoje reduza significativamente, para menos de 15 mil reais. Então a gente está falando de um ativo que perdeu 10 vezes o seu valor. Reduziu a 1/10 o seu valor. Vocês entendem o tamanho do problema? Então, isso é inovação, é a destruição criativa. É que faz o mercado ficar completamente obsoleto. Já a inovação incremental, ela é uma inovação que ela acontece mais no longo prazo. Como ela não é tão radical, ela vai acontecendo a conta-gotas. Ela vai acontecendo um pouco hoje, um pouco ano que vem, um pouco semana que vem, e por aí vai. São inovações que acontecem nas pequenas mudanças, nos pequenos ajustes dentro de um mercado que já existe. Então, não é uma transformação do mercado. É simplesmente uma adaptação, uma melhoria contínua do mercado. Então, a geração de valor da inovação incremental, ela demora mais tempo para acontecer. Enquanto que a destruição criativa, a inovação radical, ela no curto prazo ela já começa a gerar resultados. Na inovação incremental, você percebe isso ao longo dos anos, você percebe isso ao longo dos ciclos econômicos. As mudanças vão acontecendo, as transformações vão acontecendo nas pequenas melhorias do cotidiano, do dia a dia. Naquela melhoria de redução de desperdício no processo administrativo, na transformação da rotina, na melhoria dos processos internos. E isso vai construindo uma continuidade processual ou incremental, que quando você olha a empresa daqui a 5 anos, ela já não é muita coisa que ela foi. Mas ninguém percebeu o quanto que ela mudou, porque foi acontecendo aos poucos. E a mudança, então, vai se transformando, vai acontecendo para transformar a empresa conforme as mudanças e alterações do mercado. Ok? Então, essas duas têm características próprias. Felipe, qual das duas é mais arriscada? Ambas são arriscadas. Tá? Ambas são arriscadas. Cada uma tem seu nível de risco. A inovação radical, ela pode ser considerada mais arriscada em alguns casos, dependendo do nível de recursos que você tem que alocar para conseguir construir essa mudança paradigmática dentro do mercado. Às vezes você precisa investir muito em tecnologia para produtos que podem não dar certo. Né? Não sei se é do tempo seus, mas por muito tempo o Blu-ray, né, foi contraposto a uma tecnologia alternativa que era o HD DVD, HD DVD. Então a gente tinha o DVD, que basicamente aposentou as fitas VHS. Primeiro a gente tinha as fitas cassete, aí depois as fitas cassete se transformaram em CDs, e aí os CDs ganharam potência, viraram DVDs, CDs e DVDs foram substituídos por pendrives e plataformas de streaming. A tendência nossa é que, conforme a internet vai se democratizando, vai ser extinta essa ideia aí do CD, do DVD, enfim, dessas formas de mídia. Né? Mas o HD DVD e o Blu-ray, por muito tempo, lutaram muito uns com os outros. Então, o Blu-ray era uma tecnologia e o HD DVD era outra. Muitos milhões foram colocados no HD DVD, mas ele não vingou, cedendo espaço para o Blu-ray. O Blu-ray, a gente ainda tem um resquício dele. A gente tem um resquício dele, por exemplo, em filmes, mas Blockbuster, por exemplo, a gente ir lá na locadora pegar, não é algo muito comum. Gente que faz coleção de Blu-ray, de DVD, por exemplo, também não é uma coisa tão comum. E a tendência é a plataforma de streaming hoje, né? As plataformas de streaming. Você hoje tem Netflix, tem Amazon Prime, né? Você tem, por exemplo, o próprio aplicativo do Telecine. Se você quiser assinar o Telecine, você tem um aplicativo lá para você assistir seus filmes. Se você tem um PlayStation 4 ou 5, até mesmo 3, você já pode baixar o jogo, você não precisa comprar o jogo físico, né? Da mesma forma o Xbox. Então, assim, a tendência da mídia, né? Em termos de música, a gente tem o Spotify, a gente tem o iTunes. Então, a gente tem várias plataformas hoje que a gente pode utilizar que não demandam. Disney Plus, que chegou no Brasil, exatamente. Então, assim, a gente tem várias plataformas hoje que fazem com que essas tecnologias fiquem obsoletas. Então depende, o HD DVD foi um investimento de muitos milhões que não deu certo, então nesse ponto é arriscado. Tá? Já as inovações incrementais, elas podem ser arriscadas porque muito volume de dinheiro é gasto para a empresa constantemente crescer.
E nem sempre é tão mensurável quanto que você gastou de dinheiro para obter aquela inovação incremental. Então, muitas inovações ditas incrementais, por fazerem parte da rotina de uma empresa, elas não são tão mensuráveis. Pode acontecer de você ter gasto milhões ao longo de 5, 10 anos tentando inovar e o nível de retorno que essa inovação trouxe para a empresa não foi tão alto. Entende? E aí, algo mascara esse investimento, essa ineficiência. Porque esse investimento ele é feito de forma espalhada ao longo dos anos. Você não percebe tanto que o retorno não está sendo tão mais alto que o investimento. Então, demanda um nível de controle financeiro muito alto para você conseguir monitorar se aquela inovação está valendo a pena ou não. Ok? Se por um lado a gente fala de inovação, por outro a gente fala também do empreendedorismo estratégico. Quem é o empreendedor? Isso é muito importante. O empreendedor é o responsável por operar a inovação. Então presta atenção aí, ó, você que está aí. O empreendedor não é aquele que está com a corda no pescoço precisando trabalhar e abrir uma empresa. O empreendedor é aquele que vai fazer uso do oportunismo inteligente para gerar inovação. E isso é muito importante a gente entender. Por quê? Porque o empreendedor é aquele que desenvolve um oportunismo inteligente para aproveitar-se das oportunidades do mercado, investindo, transformando as invenções e ideias do mercado em inovação, incorporando isso no mercado e ressignificando esse mercado. Portanto, demanda pelo menos duas coisas: oportunismo inteligente e manuseio de inovações. Se você simplesmente está fazendo a sua empresa para entrar no mercado porque você está desempregado e você precisa trabalhar, se for assim você não vive, você não é um empreendedor. Pelo conceito etimológico clássico do termo, tá? Clássico do termo. Você não é empreendedor, você é um trabalhador que está tentando constituir capital por meio de uma forma empresa. Você está tentando virar empresário. Empreendedor você não é. Empreendedor deriva desse impulso de aproveitar de forma inteligente essas inovações. Tá? Significa realizar a inovação dentro de um contexto organizacional. E o empreendedorismo estratégico significa você realizar empreendimentos de inovação dentro de uma determinada estratégia, concordando com uma determinada estratégia, com orientação estratégica dentro da organização. Por isso que a gente fala que o empreendedorismo significa aproveitar oportunidades para lançar inovação. Se você está aproveitando oportunidades e gerando vantagem competitiva por meio de inovações, beleza, empreendedor. Se não, se você simplesmente está criando seu modelo de negócio para tentar atender o mercado e ganhar um dinheiro, sem esse impulso da inovação, a gente não está falando de empreendedorismo. Que é um caso da maioria das pequenas empresas no Brasil. É o caso da ampla maioria das pequenas empresas no Brasil. Não é de empreendedores. Tá bom? Então, empreendedorismo e inovação, a gente tem que entender que são conceitos imbricados. São conceitos que um está completamente ligado ao outro. Se a inovação existe, é o empreendedor que opera essa inovação. A força empreendedora é o motor da inovação. Ok? E se é a inovação que constitui o mercado, é por isso que Schumpeter fala que o empreendedorismo vai ser o motor, né? O empreendedor é o motor da economia, uma vez que a economia é derivada completamente dos sistemas de inovação. O empreendedor, então, é esse responsável por essa inovação. É estratégico quando ele vai servir as vantagens competitivas desejáveis pela empresa. Então, todas as ações empreendedoras que a gente viu até agora dentro da matéria, como aliança estratégica gera inovação, é uma inovação, gera valor competitivo, é uma ação empreendedora. Fusão e aquisição é uma ação empreendedora? Sim, pode ser. Mudança da estrutura e dos controles corporativos, pode ser? Pode. Internacionalização, pode? Pode. Inovações em nível de negócio, pode ser? Pode. Essas mudanças, essas melhorias são projetos, empreendimentos que são tocados pelo que a gente chama de empreendedorismo corporativo, que são essas pessoas que pegam esses projetos de aliança estratégica, de convênios, de melhoria de produto, de
engenharia de processos, de terceirização estratégica, de departamentalização para reestruturação corporativa, de internacionalização, de fusão e aquisição, de governança corporativa, tudo isso, né, tudo isso vai ser o que a gente chama de empreendedorismo corporativo ou intraempreendedorismo, que é basicamente esses agentes que pegam esses projetos e tocam esses projetos dentro da organização com criatividade, com capacidade de gestão para alcançar os resultados adequados. Então, empreendedorismo não diz respeito a abrir empresa ou não. Diz respeito à capacidade de implementação, de transformação de uma realidade empresarial em função da adoção e implementação de inovações dentro da organização. Ok? Então, o empreendedorismo denota olha aí, é quase o pleonasmo, né? O oportunismo das oportunidades de negócio. É aquela pessoa que exerce exatamente esse caráter de monitoramento. A pessoa está sempre monitorando o que tem de novo no mercado, o que a gente pode estar trazendo, o que a gente pode estar construindo, como a gente pode estar melhorando. Faz muito uso, então, da aprendizagem das invenções para novas ideias. São pessoas que estão sempre estudando, sempre aprendendo, sempre conhecendo, sempre absorvendo novos conhecimentos e trazendo isso para a realidade organizacional, né? E cabe ao empreendedor, então, atuar no seu negócio inserindo essas novidades, inserindo essas invenções. E daí é muito importante a gente fazer essa distinção. Já que eu mencionei invenções, é importante a gente fazer essa distinção da invenção para a inovação e para a imitação. Invenção é aquela ideia nova que você gerou. Às vezes uma ideia de automação. Interessante, se eu fizer assim, eu faço melhor. Eu crio um sensor, lá no meu projeto de pesquisa, lá na engenharia, eu crio um sensor que ajuda a tornar o processo mais rápido. Por exemplo, esse sensor é uma invenção. Quando o empreendedor observa essa invenção e consegue enxergar essa invenção aplicada ao seu processo produtivo, ele vai lá e adquire direitos por essa tecnologia e implementa no seu processo cotidiano. Aí sim a gente está falando de inovação. Então a inovação é a incorporação da invenção dentro de um processo econômico e produtivo. Já a imitação é quando essa tecnologia, essa inovação já foi absorvida dentro da organização e um concorrente observa o resultado que ela traz e ele tenta copiar. Então a gente tem a invenção, que é basicamente a origem de uma ideia nova. A gente tem a inovação, que é a aplicação dessa ideia no mercado trazendo retornos. E a gente tem a imitação, que é a cópia dessa ideia, que vai gerar um cenário de estabilidade no mercado onde todas as práticas são padronizadas. Então, uma empresa que está na vanguarda do processo inovativo, ele não está olhando o tempo todo para a imitação. Ele está olhando para a imitação também, claro, mas ele também está olhando para as invenções para garantir que essas invenções sejam transpostas para o seu campo de inovações dentro das organizações. A mentalidade empreendedora, então, é de oportunismo. Ele está sempre procurando o que dá para fazer melhor, o que dá para ser diferente do outro, o que dá para ser melhor do que o outro. Então, a gente tem essa deturpação da acepção original do que é empreendedorismo. Hoje a gente fala que motorista de aplicativo é empreendedor. Hoje a gente fala que o tio do cachorro-quente da esquina é empreendedor. Ora, ele vai ser empreendedor se ele realmente gerou uma ideia completamente nova. Se ele gerou algo que ninguém está fazendo. Se ele fez de uma forma que ninguém conhece. Se ele está construindo um jeito totalmente diferente de fazer o mercado dele. Um jeito que ninguém viu, um jeito que ninguém conhece. Se não for assim, normalmente a gente não vai dizer que essa pessoa é empreendedora. Ela é uma trabalhadora e, em muitos casos, precarizada. Precarizada por quê? Porque, por exemplo, o caso de motoristas de aplicativos são pessoas que atuam sem direitos, que conseguem produzir conseguem ter renda apenas em função do seu alto nível de produtividade, que são completamente vulneráveis em relação a aplicativos de grandes corporações maiores que gerenciam o seu trabalho, e com isso trabalham um alto volume, né, num alto volume de carga de trabalho, tentando gerar alguma renda sem necessariamente estar gerando inovações no mercado. Então a gente fala que é um trabalhador e do tipo precarizado, ok? Sem direito a férias, 13º e nada disso. Nem aposentadoria, sem direito a nada. Então imagina a quantidade de brasileiros hoje que estão trabalhando sem férias,
que estão trabalhando sem FGTS, sem fundo de garantia, sem 13º, e quantos desses brasileiros não estão conseguindo ter sobras para investir, olha aí, investir em aposentadoria? Porque tem que consumir, né? Então você ganha lá seus 3, 4 mil reais por mês, e dependendo do seu padrão de vida, não sobra dinheiro para você jogar lá, né, 160, 170 reais todo mês lá para aposentadoria. Quantas pessoas têm educação financeira de juntar dinheiro no país? A gente tem que se perguntar essas questões. Hoje o discurso do empreendedorismo está muito banalizado. E isso a gente sabe a quem que serve, ok? Bom, o comportamento, então, estratégico do agente empreendedor, ele pode ser induzido ou ele pode ser autônomo. Quando o comportamento é autônomo, são chamados campeões, né, de produtos. Os campeões de produtos são aqueles agentes que, de forma bottom-up, né, de baixo para cima, são as donas dos processos. São aquelas pessoas que conhecem o produto, que conhecem o projeto, que são os responsáveis por gerar ideias do projeto, que trazem aquele caráter criativo, né, que tentam estar sempre, o tempo todo, dentro de um contexto estratégico, de um contexto de mercado, construir inovações dentro da organização. Então, acontece muito em função das pessoas que atuam diretamente nos projetos de produtos. São aquelas pessoas que estão o tempo todo tentando melhorar, tentando tornar seu produto mais competitivo, pivotando esses produtos para alcançar resultados melhores. Já o comportamento induzido, ele não deriva de um contexto estratégico, em que a pessoa tem um contato direto com o mercado. Ela deriva de um contexto estrutural. Esse contexto estrutural é quando a organização cria uma política de inovação que de cima para baixo, de forma top-down, fala: nós temos um departamento de melhoria contínua. É uma meta do trabalhador que ele desenvolva 3 projetos de melhoria contínua por ano. Então, ele tem uma meta para isso. Ele tem uma política organizacional que força ele a tentar achar essas soluções. Então, ela não deriva de um contexto que o agente está tendo muito contato com o mercado. Deriva de um contexto em que ele tem as exigências de ser mais criativo, mais inventivo para gerar resultados para as empresas. Então, por isso que a gente fala que é induzido. O comportamento induzido, então, ele é menos natural. Muitas vezes ele tem menos interesse das pessoas, exatamente pelo fato de ser induzido, pelo fato de que não é uma coisa que deriva de um agente que se questiona em relação à qualidade do produto, em relação à qualidade do processo, e sim de uma exigência da empresa. Em muitos momentos isso é levado simbolicamente para uma carga de valores em que o agente vê aquilo mais como uma tentativa da empresa de forçar ele a gerar ideias que vão gerar mais lucro. E nem sempre isso tem a boa vontade dos trabalhadores, né? E isso faz com que o agente não se sinta devidamente motivado a buscar essas inovações. Então, boa parte de fábricas, de empresas que são muito autorreferenciadas, é muito porta para dentro, sem ter contato com universidades, sem ter contato com centros de pesquisa, sem ter contato com outras empresas, sem ter contato com o mercado externo, com o consumidor final, né? Muitas fábricas são muito fechadas e muito autorreferenciadas, né? Inovação é porta para dentro, é as ferramentas, é o processo, né? Repetição disso, de processo, de ferramenta. Ele acaba, dentro de um contexto estrutural, tendo um certo prejuízo em função do seu comportamento ser estritamente induzido. Não é permitida crescimento genuíno de ideias a partir de um comportamento empreendedor autônomo. É quase que um empreendedorismo induzido, ou até em alguns casos forçado mesmo. Ok? Então, esse empreendedorismo, ele acontece muito dentro das organizações, mas ele acontece também fora das organizações, tá? Ele não se dá apenas na dimensão intra-organizacional, não é só apenas dentro das empresas. Acontece também fora. Eu já falei com vocês das estratégias de não mercado. As estratégias de não mercado, o que elas significam? Às vezes a empresa não é competitiva dentro daquele mercado. Às vezes ela simplesmente fala assim: ai, eu não estou vendendo bem. E por que eu não estou vendendo bem? E aí ela vai, essa empresa que não está vendendo bem, ela não se culpa pelo fato dela ser pouco competitiva. Ela joga a culpa para outros lugares. Ela fala: eu não sou competitiva porque meu produto é muito caro. Por que meu produto é muito caro? Porque o governo cobra muito imposto. Aí ela joga a culpa para o governo. Ah, por que meu produto é caro? Porque a folha é muito cara. Ah, por quê? Porque são os direitos trabalhistas.
Aí o que, que o empresário faz? Ele faz a estratégia de não mercado. O que é isso? Em vez dele ir lá e competir no mercado, trazendo inovação, melhoria de processo, tornando o produto mais competitivo, melhor, mais diferenciado, o que ele vai lá e faz? Ele vai lá para a saia do governo e começa a chorar. E como que ele chora para o governo? Ele vai lá e financia partidos políticos. Lava Jato inteira, gente, foi isso. Empresa financiando político para ganhar benefício na licitação da Petrobras. Só que eles não fazem só para a licitação da Petrobras. Eles fazem isso para patrocinar legislação mais favorável ao agronegócio, fazem isso para flexibilizar leis ambientais, fazem isso para flexibilizar normas trabalhistas, tornando o emprego mais barato, fazem isso para reduzir carga tributária, perdoar a dívida tributária das empresas. É muito comum que empresas, principalmente na estrutura brasileira, que tem baixa maturidade institucional, que as empresas exerçam o que a gente chama de lobby, que é financiar a campanha de deputado, de senador, de governador, de prefeito, para que isso garanta que quando essas pessoas financiadas cheguem no governo, elas comecem a criar condições mais favoráveis para as empresas conseguirem vender, mesmo sendo pouco competitivas. E isso gera, dentro de uma macroestrutura, o que a gente chama de protecionismo de mercado. Toda a economia existe isso. Em todos os países existe isso. Que um governo tenta proteger, olha aí, proteger a sua economia. Olha as aspas, proteger a sua economia. Ok? Por meio dessa proteção do empresário. E o que isso traz para a gente? Que isso é uma estratégia também, uma estratégia de influência. Que a empresa ela não cria estratégia apenas dentro da organização, ela também tem empreendimentos fora da organização. Ela tem empreendimentos quando ela cria alianças estratégicas, fusões, aquisições, quando ela cria joint ventures, né? Quando ela cria, por exemplo, sistemas de parceria, terceirização estratégica, quando ela cria dentro da cadeia de valor inovações em relação aos seus fornecedores, tá? Parcerias tecnológicas, nas relações dinâmicas com o governo, com a sociedade civil, por meio da responsabilidade social corporativa, quando a gente cria uma inovação sobre como o nosso cliente nos vê com responsabilidade social corporativa. Vamos patrocinar, por exemplo, uma causa ambiental. Que bom! Patrocina uma causa ambiental. Vamos reflorestar. Então, o que eles fazem? Reflorestam, plantam muitas árvores, para depois cortar essas árvores e colocar lá no palitinho. Este palito deriva de madeira de reflorestamento. Portanto, não impacta o meio ambiente. Claro que na prática a empresa está ganhando. Por quê? Porque ela investe um insumo que é necessário. Se ela simplesmente tirar todas as árvores da natureza, ela vai lá e acaba com o meio ambiente e ela não vai ter matéria-prima. Então ela precisa plantar, porque ela precisa ter madeira, ela precisa ter um insumo. E ao plantar o seu próprio insumo, ela ganha responsabilidade social corporativa porque você, consumidor, acha que a empresa é muito boazinha porque ela está reflorestando o mundo. Então, dentro de um processo produtivo, ela joga um caráter social nisso. E fala, olha, sociedade, veja como nós somos bons. Veja como nós somos bons e ambientalmente responsáveis. E nós compramos essa ideia. Então, basicamente, a empresa ela cria relações, né, com os stakeholders externos, tentando melhorar o seu nível de bem-estar dentro daquele mercado. A gente não pode dizer mais que as empresas são agentes estáticos que simplesmente sofrem as pressões do ambiente externo. Ao contrário, elas também pressionam, elas também influenciam o ambiente externo, o ambiente político, o ambiente tecnológico, o ambiente ambiental, né? Meio ambiente mesmo, natural, e por aí vai. Ok? Então, quando a gente fala de inovação e empreendedorismo, a gente está falando sobre essas mudanças substantivas, né, que os empreendedores levam a cabo no nosso processo de desenvolvimento econômico. É isso, com isso a gente termina o conteúdo da nossa última aula, tá? Então a gente viu muita coisa ao longo da disciplina, a gente viu análise ambiental, estratégia em nível de negócio, estratégia em nível corporativo, dinâmica competitiva, estrutura de fusão, de aquisição, cooperação, né? Alianças estratégicas, corporações, a gente conheceu sobre corporações, a gente conheceu sobre governança corporativa, a gente conheceu sobre liderança estratégica na última aula, a gente conheceu sobre estruturas e controles organizacionais e a gente encerra aqui com empreendedorismo e inovação. Assim, eu dou uma notícia para vocês. Nós lemos o equivalente a
3 livros de gestão estratégica ao longo dessas 13 horas de aula que tivemos, ok? Então, eu agradeço, encerro aqui, e nessa última aula eu abro para dúvidas e questionamentos, ok? Obrigado.